um assunto muito comentado no mercado, que é sobre bancos. É unânime, né, que eles estão baratos, mas há algumas questões a serem consideradas nesse caso, né? Eu estava ouvindo até um analista do setor há mais de 40 anos tecendo alguns comentários, né? Falando, por exemplo, que enquanto não tivermos um norte mais claro de perspectiva de crescimento do Brasil, não há certeza sobre a qualidade da carteira de crédito, né? Que é o principal ativo dos bancos, que vem crescendo nos... E a segunda questão que ele estava falando é do Open Banking, né? Os pagamentos instantâneos, que mudarão o perfil do varejo, né? E os bancos, talvez eles tenham dificuldade de se adaptar, né? Em termos até de custos. E também, enquanto a gente não tivesse sinal sólido de recuperação, né? E de boa capacidade de voo cruzeiro da economia do país, não se pode imaginar ganhos excepcionais em bancões, né? Além da manutenção da performance tradicional, que foi conseguida com muito suor e lágrimas. Então, mediante esse contexto de bancos aí, teve uma alta expressiva agora, que mas não chega perto no ano ainda, eu acho que beira 40% de queda. Eu queria saber de você, visto que o fundo tem bancos no portfólio, qual a sua visão para o setor, para esse ano ainda e para o futuro? Nós temos posição no Itaú aqui, tá? Então, a gente tem alguns fundos, a gente tem uma posição comprada em Itaú. Quando a gente fala de fintech, de tech, eu não tenho dúvida de que em termos de tecnologia, os bancos brasileiros aqui, os principais, Bradesco e Itaú, eles estão na vanguarda nesse sentido, certamente. Uma questão que deve ter ficado bastante esquecida na memória das pessoas mais novas é que banco, quando empresta dinheiro e toma calote, quebra. Então, assim, no Brasil, a gente já teve N episódios aí de bancos quebrando, de bancos tendo problema. Então, é diferente do restante do mundo, em que você tem uma concentração menor do sistema, em que você tem um acesso a capital muito mais fácil, garantias, programas de recuperação diferentes. O Brasil, ele é hostil nesse sentido, é muito hostil. E o custo de capital no Brasil também é muito hostil. Então, assim, bancos grandes aqui, eles vão continuar performando, talvez não com um crescimento muito relevante. Então, ele enquadra muito mais no sentido de um play value investing aí mesmo, de dividendo, de retorno de capital. Então, se você tiver na expectativa de ver um crescimento nesses bancos, eu concordo, vai depender muito mais de uma atividade econômica robusta, para que você tenha a atividade de crédito dos bancos, então, performando mais forte. Porém, o que a gente está vendo, e é algo que está na nossa expectativa já nesse terceiro trimestre, é observar que essas operações aí de redução de tarifa, de open bank, de pagamento de boleto e tudo, elas acabam sendo compensadas por um mercado de capitais muito mais pujante, né? Quem imaginaria que teríamos o volume de operações de abertura de capital que tivemos? Quem imaginaria que o mercado melhora 4% e a gente já vê 6% pedidos de IPO novos que ainda não estavam registrados até 30 dias atrás. Então, os bancos vão acabar ganhando bastante dinheiro também nessa linha, via operações de mercado, via fusões, aquisições, via M&A, e isso certamente vai acabar compensando um pouco essas questões aí de tarifa, de boleto. Assim, tem certas coisas no mercado de tempos em tempos aparecem algumas situações que criam lá um certo melindre, vamos chamar assim, com essas empresas, e que se a gente parar para pensar, as companhias são organismos vivos, estão o tempo inteiro. Então, se a gente aqui tem a brilhante ideia de imaginar que, puxa, vai ser um problema o Itaú, o Bradesco perder a tarifa da TED e do DOC, você imagina o que passa pela cabeça lá do Setúbal e lá da turma do Bradesco. Certamente eles já estão há alguns meses na nossa frente nesse sentido, né? E aí que eu falo que você tem uma balança, você tem um equilíbrio, e quando você tem um desenvolvimento de mercado e uma bolsa muito mais pujante, um mercado de capitais muito mais pujante, emissão de dívida, emissão de debêntures, estruturação, fusões e aquisições, IPOs, tudo isso tem FII, tudo isso tem comissões, tudo isso gira na base de operações de mercado. Então, eu realmente prefiro ver os bancos locais migrando para um ambiente de mais crédito e mais mercado do que aquela coisa tradicional de tarifa, TED, DOC, maquininha,
e enfiando spread na cara do consumidor. Então, assim, de uma certa maneira, a alocação de capital desses caras é inquestionável. Quando a gente olha para a alocação, para a compra da participação na XP, lembra de muitos comentários que o mercado fazia, poxa, o Itaú é maluco, pagar esse valuation aí na XP, olha que absurdo que ele fez, é um valuation que não existe, e o que a gente está vendo aí hoje é a XP valendo 150 bilhões de reais quase. Foi uma bela alocação de capital. Eu não tenho dúvida de que os bancos, eles têm no DNA deles fazer uma conta muito mais aprimorada e fazer uma bela alocação de capital. Então, nesse sentido, eu não vejo como um play de crescimento, não acho que é muito mais dependente realmente de retomada da economia, mas eu vejo sim, concomitante, uma retomada da economia e um mercado de capitais mais pujante, que os bancos vão ter o espaço deles também para continuar ganhando dinheiro. E certamente vão continuar trazendo retorno para os seus acionistas de maneira interessante, com retorno sobre o capital bastante acima do custo de capital atual. Então, é claro que a gente não pode imaginar um Itaú aí com um ROI lá antigo de 23%, 24% ao ano, mas um ROI de 15%, 16% ao ano é possível. Eu acredito que é possível de ter isso aí com visibilidade. Então, quando a gente olha para isso, olha para o ambiente de alocação de capital como investidor, se você compor aí 3, 4 anos de um dividend yield aí na faixa de 6% a 8%, poxa, vai ter um retorno bem atrativo com um risco relativamente baixo, um risco ok para um mercado de capitais. Então, não é uma ação que vai dar uma porrada, mas ao mesmo tempo vai te conferir aí um retorno de 10%, 15% ao ano, com liquidez, com tranquilidade. Eu me lembro muito que em 2008, a conversa era justamente nesse sentido, de quebradeira, de que o sistema financeiro tinha ruído, que não dava mais para comprar banco, porque os bancos estavam à beira de uma calamidade. Quando a gente olha na sequência, 3, 4, 5 anos depois, foi um belo ganho de capital. Então, assim, como eu falei um pouquinho antes, eu vejo o nosso mercado, ele passando por alguns momentos de mudanças, com algumas questões bem temáticas, assim. Eu vou fazer comparação bem esdrúxula aqui, mas é só para tentar simplificar, né? Quando o e-mail surgiu, vai acabar o papel. Ninguém mais. A empresa de papel passou por um problema de 6, 1 ano, a ação só caía porque o e-mail ia revolucionar e não ia mais precisar de papel. E de lá para cá, o consumo de papel foi um troço maluco. E ainda estão aí. Então, de tempos em tempos, criam-se melindres, criam-se situações, e aí o investidor de curto prazo muda, troca de posição, gira, você tem essa acomodação do capital aí, mas que, de certa forma, quando a gente olha para o Brasil e para as dificuldades que o sistema financeiro tem, as exigências, custo de capital que a gente tem, os riscos que nós estamos sujeitos aqui, o banco vai acabar sendo uma atividade interessante. Não que isso seja uma posição core da gestora, tá? Mas eu realmente acredito que nos níveis de preço atual, tem upside na mesa, tem dinheiro para ganhar. E aí a gente está posicionado via Itaú, acrescentando a isso justamente a participação que ele detém na XP. Algo que poderia acontecer, vamos imaginar que isso é só uma suposição nossa, mas a gente tem isso aqui no nosso radar, um eventual spin-off da XP via BDR aqui na Bolsa Brasileira. Então, o acionista de Itaú receberia um BDR de XP aqui na Bolsa Brasileira. Quanto destrava de valor isso para o Itaú? É nesse sentido que a gente tem a posição do Itaú hoje. Boa, queria aproveitar e tecer alguns comentários, vai muito em linha com o que o Alberini está falando, e eu gosto de voltar um pouco no tempo. A história dos bancos mostra que eles andaram muito bem em períodos que eles foram pressionados, né? Então você deve recordar, voltando no tempo lá atrás, final da década de 90, início de 2000, entrou vários bancos estrangeiros no Brasil. Então você via Citibank, HSBC, Banco Boston, BBVA, enfim, o próprio Santander, que permaneceu aqui porque acabou conseguindo ganhar o Banespa, senão provavelmente ele teria saído igual os outros também, mas os bancos nacionais conseguiram se manter. Aí depois a gente viu um período de uma queda da taxa de juros que era grande para a época, né, caindo de 26% para 8%, 8,5% lá na época do Lula ainda, que falaram, agora o banco acabou. E eles conseguiram, com o crescimento da economia, como você falou, conseguir aumentar as margens deles. Claro que o ROI nessa época caiu de 30% para alguma coisa em torno de 25%,
que é mais ou menos o que você está citando que pode acontecer agora. Aí depois a gente teve um outro período que veio a crise do subprime, que também os bancos iam acabar e eles saíram mais fortes ainda. Depois ainda teve um período lá na época da Dilma que teve um aumento lá de impostos, e aí foi quando os bancos conseguiram entender a questão de não ganhar apenas na margem financeira, mas ganhar também na receita de serviços. Foi aí que começou a crescer muito. Receita que vem de fundos, de transações correntes, seguros, de TED, de DOC, enfim, isso tudo foi trazendo valor nos bancos. E eu estou achando que o que vai destravar valor agora no banco não está em linha com a receita, mas na despesa. Né? Cada vez mais eu percebo que o movimento do banco é gerar retorno não mais aumentando a receita, mas reduzindo a despesa. É dessa forma que ele vai conseguir se manter. Então a gente vai ver fechamento de agência, demissão de pessoas, porque eles não são mais necessários como era antes. Então a quantidade de transações hoje é muito maior de forma digital em si. Eu estou imaginando muito disso.